Remoção para acompanhamento de cônjuge. Como funciona e quais são os requisitos? Quer saber mais sobre esse assunto? Fica comigo nesse vídeo de hoje que eu vou explicar todos os detalhes sobre a remoção para acompanhamento de cônjuge. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Eu sei que remoção, redistribuição, essas hipóteses de movimentação de servidores são assuntos que vocês gostam que eu traga aqui, são assuntos que vocês têm interesse em saber, especificamente esse assunto da remoção para acompanhamento de cônjuge e algumas especificidades que esse tipo de remoção tem, que é importante falar com vocês, né? Porque às vezes a lei ela tem o seu regramento, mas tem margens para interpretação. E muito dessa margem que acaba surgindo, né, acaba sendo judicializado, né? Às vezes acabam indo muitas demandas para o Poder Judiciário por questões que às vezes a lei por si só deixa margem para questionamentos. E essa remoção para acompanhamento de cônjuge é um exemplo típico de questão que acaba sendo muito judicializada, pelo que eu pesquisei aqui, porque abre margem para interpretação. Então, quer saber todos os detalhes importantes, todas as nuances que existem sobre esse assunto? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu, inclusive, irei trazer alguns julgados, alguns casos, né, que já tem jurisprudência sobre esse assunto, para a gente contextualizar bem e poder trazer a informação mais detalhada possível para vocês. A base legal desse tipo de remoção, ela está no artigo 36 da Lei 8.112, exatamente no parágrafo único, inciso 3A da Lei 8.112. E o que é essa remoção para acompanhamento de cônjuge? Ela é um tipo de remoção a pedido, mas que independe do interesse da administração. Se o servidor preenche todos os requisitos, a administração não pode recusar esse tipo de remoção. E quais são os requisitos? Essa remoção, ela se dá para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, então vale também para o caso de união estável. O servidor que tem uma união estável, ele também pode ser removido para acompanhar o seu companheiro, companheira. Esse cônjuge, companheiro que foi removido, ele precisa também ser servidor público e pode ser servidor civil ou militar de qualquer dos poderes, ou seja, pode ser do judiciário, pode ser do legislativo ou do executivo, e de qualquer ente federativo, pode ser um servidor municipal, um servidor estadual ou também um servidor federal. Então, você que é servidor federal, tem um cônjuge que trabalha no judiciário ou no legislativo ou também no executivo de qualquer ente federativo, você pode acompanhá-lo. E por último, o cônjuge ou companheiro precisa ter sido deslocado no interesse da administração. Então, basicamente, são 3 os requisitos. Primeiro, é uma licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, vale também para união estável. Segundo, o cônjuge ou companheiro precisa também ser servidor. E por último, esse servidor, cônjuge ou companheiro, ele precisa ter sido deslocado no interesse da administração. Preenchido esses 3 requisitos, o servidor público federal tem direito sim a uma remoção para acompanhar esse cônjuge ou companheiro. Só uma observação aqui bem importante sobre o conceito de servidor, né? Agente público que pode ensejar o acompanhamento do seu cônjuge. A jurisprudência do STJ e do STF tem considerado o conceito de servidor público, que enseja, né, a possibilidade de acompanhamento do seu cônjuge. Eles entendem esse conceito de forma mais ampla, ou seja, não só servidor público, mas também incluindo os empregados públicos, ou seja, né, os agentes públicos vinculados à administração indireta. Então, agentes públicos, né, que atuam nas empresas públicas, sociedade de economia mista, tem essa jurisprudência que garante que também o seu cônjuge, que seja servidor público federal, também possa acompanhá-lo. Eu até trouxe aqui o julgado, que foi de 2016, em que o STJ concedeu remoção para servidor da Receita Federal, né, ou seja, um servidor público federal, poder acompanhar a sua esposa, que era empregada pública federal dos Correios, que fora transferida de uma unidade, né, de uma agência do Correios para outra agência do Correios em outro estado, por necessidade do serviço. Então, né, se você é servidor federal e tem um cônjuge que é empregado público,
e ele foi removido para outro ponto do território nacional por necessidade de serviço, você, servidor público federal, também, né, a princípio, segundo essa jurisprudência que eu citei, você também pode solicitar a sua remoção para acompanhar o seu cônjuge. E outro ponto importante, que também tem algumas jurisprudências sobre esse assunto, é sobre essa questão do interesse da administração. Para que o deslocamento do cônjuge seja considerada como tendo sido feita, né, no interesse da administração, ela tem que ter sido de ofício. Então, o servidor precisa ter sido realmente deslocado por um interesse da administração e não por um interesse próprio. Então, digamos que o servidor, ele concorreu num edital de remoção, né? Ele fez o pedido para a administração e foi selecionado para ser movimentado, né? Ele participou de um processo seletivo. Nesse caso, segundo a jurisprudência, não gera o direito da remoção do seu cônjuge, porque nesse caso, ele não foi deslocado exclusivamente no interesse da administração, ele foi removido no interesse próprio, né, em que a administração, claro, acatou, mas foi no interesse do próprio servidor. Outra questão interessante que eu também descobri aqui pesquisando é que não há necessidade de coabitação prévia para que essa remoção seja concedida. Ou seja, mesmo que você e o seu cônjuge, né, sua esposa, seu marido, estivessem morando separados, quando esse deslocamento do seu cônjuge, companheiro, esposa, marido, enfim, se deu, mesmo que vocês não estivessem morando no mesmo local, mesmo assim, existe o direito a essa remoção para acompanhamento. Então, aqui nós falamos dos requisitos, né, que são necessários para essa remoção para acompanhamento de cônjuge poder ser concedida. Mas, se por acaso, né, eu não preencho algum dos requisitos, ou seja, se o meu cônjuge não foi removido no interesse da administração e não no interesse próprio, ou se ele não é servidor público, se ele é apenas empregado da iniciativa privada, tem alguma forma de eu conseguir acompanhar esse meu marido, essa esposa, sem perder o meu cargo público? Sim, pessoal, tem jeito para isso. E é através da licença para acompanhamento de cônjuge. Na verdade, o nome técnico correto é licença por motivo de afastamento de cônjuge. Caso não dê certo uma remoção, sempre há a possibilidade de ter uma licença, que a princípio é não remunerada. Mas, se o cônjuge é também servidor público, você pode conseguir o exercício provisório no local para onde você está sendo deslocado junto ao seu cônjuge, desde que, claro, né, você consiga ali ocupar um cargo que tenha a ver com as atribuições, enfim, do seu cargo, do cargo que você ocupa. Mas trarei num próximo vídeo detalhes sobre essa licença e sobre o exercício provisório. Então, se você quiser saber mais sobre esses dois tópicos, fica me acompanhando aqui no canal, que no próximo vídeo vou trazer detalhadamente as informações sobre esse assunto. E agora, quero falar de um ponto bastante importante sobre esse tipo de remoção. Eu acredito que possa ser a dúvida de muitas pessoas, de muitos servidores, e foi exatamente o ponto que um dos inscritos aqui do canal veio conversar comigo, porque ele estava em dúvida e também gerou a mesma dúvida em mim, e então eu resolvi ir pesquisar e trazer esse assunto aqui em primeira mão, que é sobre a questão da redistribuição e dessa remoção para acompanhamento de cônjuge. Se o meu cônjuge passou num processo de redistribuição, foi redistribuído para outro estado, outra cidade, enfim, que a princípio foi uma redistribuição motivada por um interesse do servidor, né? O cônjuge ou companheiro tem direito a acompanhar esse servidor que for redistribuído, mesmo nesse caso da redistribuição tendo sido efetuada por um interesse do servidor? Então, pessoal, não tem uma resposta muito exata sobre isso e é uma questão que abre margem para interpretação, e eu vi decisões diferentes aqui na jurisprudência. Já vi decisão dizendo que sim, que gera o direito para remoção, para acompanhamento desse cônjuge, e também vi decisão dizendo que não. E por que existe essa margem? A redistribuição, ela sempre se dá no interesse da administração, né? Um dos requisitos da redistribuição é que ela é sempre no interesse da administração. Então, sempre para a redistribuição se efetivar,
tem que ter o interesse da administração. Seja uma remoção por permuta, né, quando as instituições estão trocando os servidores, existe uma entrevista, né, as instituições precisam estar de acordo e dizer que aquela redistribuição vai ser benéfica. Seja uma redistribuição por edital, enfim, sempre tem que ter a manifestação positiva do órgão que está recebendo e do órgão que está cedendo. Mas, entretanto, né, embora, nossa, quantas conjunções, mas, né, embora a redistribuição ela seja sim no interesse da administração, a gente sabe que em muitos casos ela é motivada por um interesse pessoal dos servidores, né? Exemplo, a redistribuição por permuta. Então, abre essa margem, né? Enfim, esse deslocamento, né, no caso da redistribuição, ela foi realmente por um interesse da administração ou ela foi mais por interesse do servidor, né? Nesse caso, geralmente é por ambos, né, interesses, né? Une o interesse da administração com o interesse do servidor, exceto naquela redistribuição, que é quando é extinto um órgão, enfim, e os servidores precisam ser redistribuídos, mas nos outros casos, na grande maioria das redistribuições que acontecem, elas se dão por um interesse do servidor. Mas então vamos para o que interessa. Eu vou trazer aqui alguns julgamentos que houveram, 2 na verdade, que eu pesquisei aqui, que conflitam um com o outro, mas que são casos interessantes para a gente discutir aqui. E você, né, que está passando por a mesma situação, que tem interesse de acompanhar um cônjuge que foi redistribuído, pode utilizar como parâmetro para talvez também judicializar a sua questão. O primeiro caso que eu trago aqui para exemplificar para vocês é uma decisão do TRF1 numa apelação de sentença que havia indeferido previamente a remoção da servidora. Então, a servidora, né, acabou apelando da decisão que subiu para a primeira instância. Eu não sei muito do juridiquês, mas foi isso aqui que eu entendi, tá, pessoal? Essa servidora era professora da Universidade Federal de Tocantins e pedia remoção para a Universidade Federal da Bahia, que era para onde o seu cônjuge havia sido redistribuído. Desculpa, não era para a Universidade Federal da Bahia, era para a Universidade Federal da Paraíba. Ela era da de Tocantins e pedia remoção para acompanhar o cônjuge na Universidade Federal da Paraíba. Esse julgamento é de 2016. O pedido da servidora foi acatado e deram provimento, sim, à remoção para acompanhamento do cônjuge. Até vou ler aqui um trechinho da decisão. Eles consideraram, né, que a redistribuição é sempre no interesse da administração. Então, na visão aqui do TRF1, esse critério de que o servidor tenha sido deslocado no interesse da administração tinha sido sim atendido. Vou ler aqui o trechinho. Não há que se falar na ausência de interesse da administração, em razão da redistribuição do cônjuge ter ocorrido a pedido. Eis que um dos requisitos obrigatórios trazidos pela Lei 8.112 para a redistribuição se concretizar é o interesse da administração. E outra dúvida que vocês podem suscitar aqui em vocês, né, é que mas como que a servidora, ela foi removida, que a princípio a remoção é sempre interna, no âmbito do próprio quadro, né, de servidores, como que ela foi removida da Universidade Federal do Tocantins para da Paraíba? Então, aí é outra jurisprudência que surgiu sobre o assunto. E vou ler aqui para vocês que falava nesse julgamento e em outros que eu acompanhei, que o cargo de professor de universidade federal pode e deve ser considerado como pertencente a um único quadro de professores federais vinculados ao Ministério da Educação, para fins de remoção, pelo que eu entendi aqui, para fins de remoção por motivo de saúde e para acompanhamento de cônjuge. Ou seja, nos casos de remoção para acompanhamento de cônjuge, os professores de universidades federais são considerados como dentro de um mesmo quadro de professores vinculados ao MEC, ou seja, para concretizar o direito máximo à família, né, para conservar ali o âmbito familiar, a jurisprudência tem considerado que a remoção de professores, infelizmente eu encontrei jurisprudência só para o caso de professores, tá, pessoal? Para a questão de técnicos administrativos em educação, eu não vi que essa mesma margem existe, só para o caso de professores universitários. Nesses casos, somente nesses casos, a remoção ela poderia se dar
mesmo o professor universitário estar sendo deslocado de uma universidade para outra. A jurisprudência tem acatado isso, embora administrativamente, pelo que eu vi, as universidades não entendem, institutos não entendem da mesma forma. Então, nessa primeira decisão aqui, que eu trouxe para vocês, o TRF1, eles concederam sim a remoção para acompanhar cônjuge que havia sido redistribuído, porque eles consideraram que a redistribuição é no interesse da administração, então o requisito estava sim preenchido. Entretanto, eu vi aqui também outra decisão de uma servidora que havia sido redistribuída e solicitava o acompanhamento de seu cônjuge para o IFSC, né? Ou seja, a servidora tinha sido redistribuída para o IFSC e o seu cônjuge solicitava a remoção para acompanhamento dessa servidora. E a decisão foi contrária, não foi provida essa remoção. Aqui trouxe um trechinho também para ler para vocês. Eles colocavam aqui na decisão que o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação do artigo 36, parágrafo único, inciso 3A, deve ser restritiva, de que não há direito subjetivo à remoção para acompanhar cônjuge removido a pedido. Então, eles se ativeram ao fato de que esse deslocamento do cônjuge tinha sido a pedido, porquanto tal direito subjetivo existe apenas quando o cônjuge é removido de ofício pela administração. Então, nesse caso, eles já tiveram uma interpretação mais restritiva, entendendo que a redistribuição, como havia se dado a pedido, não gerava o direito para acompanhamento do cônjuge. Então, trouxe aqui para vocês para entenderem que não existe uma informação exata sobre esse assunto. E assim, se vocês estiverem vivenciando a mesma questão, é bem possível que tenha que ser judicializado, porque administrativamente há grande chance da demanda ser negada, né? Se você tentou a remoção para acompanhamento de cônjuge, né, de um cônjuge que foi redistribuído e não conseguiu, né, por conta dessa questão de que a redistribuição foi a pedido, você pode judicializar, que levando em conta julgados que já houveram, é bem possível que você consiga efetivar a sua remoção. Então era isso, pessoal, acho que eu consegui trazer todos os pontos que eu gostaria sobre esse assunto. Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, comentem aqui embaixo. E eu peço, né, que curtam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos que eu trouxer por aqui. E espero vocês no próximo. Tchau!